loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't face the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change this damage anymore, don't turn your back on me, I won't be ignored. A little bit insecure, a little unconfident, cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. What you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't face the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change this damage anymore, don't turn your back on me, I won't be ignored. Turn your back on me, I won't be ignored. I can't face the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change this damage anymore, don't turn your back on me, I won't be ignored. I can't face, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change. Continue na Mega. Daqui a pouco tem mais músicas. Mega. Programa legal, programa legal. Informação, entrevistas, debates, boa música, dicas de eventos e estilo. Incorporando aqui agora o locutor. 19 horas e 7 minutos, 25 de outubro
de 2022. Sandra Paiva, um beijo. Sandro Loureiro entrou cedo hoje, hein? São 25 graus de Vitória da Conquista. Boa noite, Sandro Loureiro. Rapaz, você tem convidados aqui. Você devia estar aqui, Sandro, pra conversar. Sandrinha, beijo, amor. Você tá em Minas. Mandar um abraço a todo mundo que vai estar no Instagram. Só dando uma dica. Vá no Instagram da Mega Rádio. Beijo, meu amor. O Instagram da Mega Rádio é top. Sandrinha, você hoje ia adorar estar aqui. Aliás, eu acho que você estava aqui. O primeiro Edson aqui e ó, o Cláudio aqui também. Então você já viu quem vai estar aqui hoje. O negócio hoje vai ser quente. E a gente, se vocês quiserem ouvir o Instagram, essa transmissão com qualidade digital, porque eu tô com a voz anasalada aqui por causa da gripe, mas lá tá melhor. Entra no Instagram da Mega Rádio e que a gente tá transmitindo ao vivo. Aliás, é o único veículo de mídia que transmite ao vivo em todas as mídias. A gente tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, em tudo quanto é lugar. E eu vou dar um boa noite especial, igual eu faço com Maísa. Um boa noite especial, meu amigo, Dr. Edson Trindade. Boa noite, Dr. Edson. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao nosso convidado. Hoje é uma noite especial. Pra falar com todos os ouvintes que aqui não tem censura, aqui não tem negócio de puxar saco de ninguém. O nosso convidado hoje vai ficar à vontade, ele pode falar o que ele bem quiser. E hoje eu acredito que a noite vai ser muito boa. Você já falou antes que é ação polêmica, mas ele já falou que não é polêmica, mas eu acho que ele é polêmica, eu acho. Já começou por aqui, já falando de forma polêmica, né? A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, o nosso convidado. A gente vai fazer rápido os vídeos de notícias, porque eu queria comentar uma notícia de hoje aqui. Eu não sei, essa eu pedi pra botar essa notícia. Vamos fazer essa coisa. Vai lá, coloca aí. Vamos fazer. Alguém mais fez bronzeamento artificial pra ganhar a eleição? Não pode. Marconi Portela, um abraço. Marconi, quando eu fui responder a você, já tinha sabido qual era o número da terceira vara. Editorial legal. Um abraço, todo mundo tá entrando no Instagram. Sandro, como é que tá, Sandro? Tudo bom? E aí, velho, nunca mais vi Sandro da UAB. O nome é nome e sobrenome, Sandro da UAB. Eu tô afiadíssimo nessa mesa, velho. Mandar um abraço pra Luiz, nosso querido diretor e produtor. Não, a gente tá aqui, dona Maísa Magalhães. Maísa Magalhães perguntando se a gente tá aqui. Não, nós estamos aqui ao vivo. Ao vivo. O que tá acontecendo? Ninguém tá ouvindo no programa? Não, a câmera. Tá. A câmera tá desligada. A câmera tá desligada. Eu tô vendo aqui no YouTube. Tá aqui, só tá aqui, ó. Começa já, programa legal. Aí não aparece ninguém. Mas essa aí, você viu que entrada massa? Essa aí foi feito. A entrada é massa. A gente começou o programa legal hoje, eu tava me elogiando, dizendo que tava sabendo mexer na mesa, mas também não sei mexer na mesa e também não sei mexer. Gente, é o seguinte. Agora sim, aí, ó. Aí, Gustavo, ó. Ilha de edição. Isso é uma ilha de edição. A gente tem uma ilha de edição. A nossa piscou aqui, ó. A Mega Rádio realmente está arrasando. Mandar um abraço pra todo mundo que tá entrando pelo nosso Instagram. Se quiser acompanhar aí, acompanhe. Se quiser acompanhar pelo Instagram da Mega Rádio também, qualidade digital é muito massa. E pelo Facebook e YouTube. E amanhã tá no podcast da Mega Rádio. Vamos começar o programa legal hoje com as notícias. Um rápido giro de notícias, só pra comentar o que tá acontecendo. Primeiro, hoje tem a visita. Fala. Hoje é a visita do Bolsonaro em Guanambi. Você precisa ver a quantidade de gente lá. Guanambi hoje. Tá bom. Poxa, tá bom, tá certo. Maísa disse que tentou várias vezes, mas não tava ao vivo. Agora tá ao vivo. Maísa, minha esposa, tá mandando um abraço pra Cláudio. E aqui ela gosta muito de Cláudio e há muito tempo a gente conhece ele. E tá mandando um abraço pra você. E ela tá aqui ao vivo também aqui agora. Pô, tá ao vivo, olha lá, ó, tá aqui, ó, tá ao vivo. Daqui a pouco ele vai participar. Hoje o Bolsonaro visitou Guanambi. Diz a Polícia Militar que tinha 30 mil pessoas. Guanambi tem 80, então 30 mil pessoas estavam na praça. Na praça é sério. Tem 30 mil pessoas lá. E aí? Entendi a piadinha de Maísa. Agora ela repetiu pra poder eu entender. Desculpa, Maísa, eu não entendi não. Vou até mandar pra ele. Ela tentou 13 vezes e aí não conseguiu. E pior que aqui também, viu? Tentou 13 vezes aqui também e não conseguiu, viu, Maísa? Pior que é verdade, foi 13 vezes mesmo. 13 vezes, mas tudo bem. Eu vou ficar no meio aqui, você sabe que eu vou ficar completamente sem manifestar sobre isso. Bolsonaro esteve hoje em Guanambi. Bolsonaro esteve em Guanambi, 80 mil habitantes, conseguiu levar 30 mil, que provavelmente não foi só de Guanambi, foi de toda a região. Então ele pode esquecer, perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Pra quem disse que ia virar voto, sai um presidente da República, candidato à presidência, pra ir numa cidade do tamanho de Guanambi e colocar só 30 mil pessoas?
Então ele esquece. A cidade realmente é de Ele Guanambi. pode aposentar que essa ele não leva, não. A cidade é de Guanambi. Hoje não teve, eu não tô vendo aquela notícia, mas eu queria saber o seguinte: repercutiu hoje. Você não tá dizendo que na Bahia tomou pau mesmo. Agora, repercutiu muito hoje no Twitter. Aliás, o WhatsApp hoje funcionou, estava travado a madrugada inteira, só voltou a funcionar hoje no começo da manhã e foi mundial. Ou seja, nós estamos globalizados, até no defeito. Agora, ultimamente, o defeito também está globalizado. O defeito está globalizado. Você sentiu falta do WhatsApp hoje de madrugada? Você não entrou no madrugada do WhatsApp? Você é o De cara... madrugada eu tô dormindo, eu vou ficar em WhatsApp de Não, mas madrugada. você é o cara dos grupos, o cara que cria mais grupos. Não, eu parei com isso. Eu também acho. Parou, só criou 52 grupos e agora voltou. Mas o grande problema é que circulou no Twitter hoje, infelizmente, teve o senador Magno Malta. É senador ainda? Ele se elegeu? Ele se elegeu. O senador Magno Malta estava em Conquista, ele anda muito aqui, inclusive eu já vi aqui em outros lugares, e ele se acidentou com um box de banheiro. O box de banheiro caiu. Agora o box de banheiro tinha um punho e bateu no rosto dele e quebrou o vidro, acertou o olho dele. Eu queria que você comentasse, porque você não viu, mas aconteceu isso em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é uma cidade inusitada. O senador Magno Malta se acidentou no box do banheiro. Agora, dizem as más línguas que houve um problema após o show do Zé Ramalho e que... Ele foi pro show do Zé Ramalho? Não sei, eu não tava aqui, eu não vi. Eu tô dizendo que eu tô vendendo o peixe que me venderam. Eu tô passando o peixe que venderam. Aí você tava lá, Sandra, você viu isso? O senador Magno Malta se acidentou num problema, segundo o Twitter fala que foi ele brigando com alguém porque ele mexeu com a mulher dos outros. Isso eu tô falando porque o Twitter tá dizendo. Agora, lá ele disse oficialmente que houve um acidente com o box do blindex do banheiro. Ele tem uma casa aqui. Ele tá morando aqui. Ele tem casa aqui? Ele tem casa aqui em Vitória da Conquista. Rapaz. Aliás, em Conquista tem um negócio inusitado. O prefeito, falei hoje há pouco, aliás, mandar um abraço para meu amigo Rildo Mota e Del Filho, da Baiana, Rádio Baiana de Ilhéus, da rádio, uma das rádios mais antigas do Norte e Nordeste, que transmite também digital agora. E eu participo toda segunda e terça-feira com café com chocolate, chocolate com café. Eu daqui pra lá e de lá pra cá. E daqui a pouquinho eu posso até ligar pra Rildo Mota e dizendo o seguinte: ele tava me perguntando o que aconteceu, porque ele disse que ninguém comentou isso. Ele só ouviu porque eu postei. Aí eu falei, realmente, só aqui em Conquista quem sabe. Que, como também, só aqui em Conquista sabe que Mário Raimundo, o prefeito de Ilhéus, tem uma fazenda em Vitória da Conquista. E ele tá morando por aqui. E eu não sabia. Você sabia que Mário Raimundo mora aqui? Não sabia não. Sério? Você conheceu o prefeito Mário Raimundo? Conheci. Eu gosto dele também. Eu gosto Ô Gustavo, vamos lá, né? Tá certo. Vamos lá por partes. Primeiro, o cara aparece em Vitória da Conquista do nada. Do nada. Eu só fiquei sabendo que ele tava aqui depois que ele postou um vídeo lá que os blogs soltaram. Ele quase chorando. Os blogs soltaram um vídeo dele, ele quase chorando, dizendo. Então, ele dizendo que tinha se acidentado no blindex do banheiro do hotel. Dizendo que os médicos da Unimed, ele ainda fez propaganda para o hospital da Unimed, dizendo que os médicos da Unimed haviam recomendado a ele não pegar avião, porque poderia piorar as feridas. Olha só, Gustavo, estranho, porque assim, eu vi, parece que ele tomou um soco no meio do olho, porque o olho dele tá todo roxo. O olho tá roxo, não foi um blindex. Agora, o que me estranha nessa situação, independente se foi o marido de alguma mulher que ele deu em cima, ou se foi o blindex, eu não entendo essa tradicional família brasileira. Eu não entendo esses patriotas. Eu não entendo esses caras que se dizem cristãos, que defendem a família, que é cheio de moralismo. Engraçado, esses caras aprontam tudo, toma cachaça, toma cerveja, fica dando em cima de mulher dos outros, toma uísque, é os maiores caras de pau e vem dizer de tradicional família brasileira. Eu tô com medo do que é essa tradicional família brasileira. Sinceramente, eu tenho medo. Eu não quero que minha família seja essa família tradicional brasileira, porque é uma casa da mãe Joana, essa tradicional família brasileira. O outro, essa semana, mete bala na Polícia Federal. Diz que é um homem de Deus. Ali foi ridículo. Diz que é um homem de Deus, meteu bala nos policiais federais. Dá um abraço aqui para o meu eterno capitão Dimas. Dimas tá
aqui mandando um abraço. Nosso Um abraço, o chefe da Major Edmário. Edmário, Dimas. Eu tô mandando Dimas pra aqui, ó. Eu já chamei de capitão e Dimas. Que capitão, é? Edmário. Já foi meu aluno, mas. Tenente Coronel. Não, ele esteve aqui e, aliás, já voltou, veio 2 vezes aqui, ele gostou de vir. Edmário, você está convidado para vir de novo aqui com o Cláudio aqui, vocês vão bater altos papos aqui, viu? Aliás, Dimas foi uma Grande figura, gosto muito dele. Figuraça. E excelente o programa, a gente comentou aqui, foi realmente... Mas aí, Gustavo, o que me estranha nessa história toda, rapaz, ó, essa galera, eu acho que é o seguinte, a política de 2018, eu acho que pegou o povo, sabe aquele povo que era tudo sem noção? Tem um filme chamado Idiocracia. Já chegou a assistir, Cláudio? Sim, conheço. Eu acho que esse povo assistiu o filme e tá querendo botar aquele filme na prática. Porque não tem condições. É um povo que acredita que a Terra é plana. Eles acham que a Terra é plana. Pra começar por aí. Uma mulher que se diz que ela é doutora na Bíblia. Perguntaram qual era a intitulação dela. Ela falou que é doutora na Bíblia. Que ela viu Jesus num pé de goiabeira. Que é a Damares. É daqui de Conquista. Damares é de Conquista? Ô, gente, você não sabia não? Sério? Ué, você não Rapaz, sabia Essa eu também não sabia, não. essa eu não sabia, não. Mentira disso, mentira. Não, Eu vou tomar o café da manhã, vamos, Sandra. Mentira disso, mentira. Eu não sabia. Damares, Rapaz, de Conquista. agora começou a dar muito doido em Conquista. Aí essa maluca diz que é doutora na Bíblia. Viu Jesus num pé de goiabeira. Aí quem gosta de maconha deve falar: ô Damares, fala onde você comprou a tua, que a tua é da boa. A tua é da boa. Ou então o chá de cogumelo que ela tá tomando. Porque sinceramente. Aí o que acontece? Deixa eu procurar. Eu não posso... Aí vem um candidato à presidência que tem 4 filhos, tem 3 ou 4 casamentos e fala que é o exemplo da família brasileira do bom cristão. Aí a esposa dele tem uma filha escondida de um dos casamentos dela, escondeu a menina na política, agora descobriram que ela tem uma filha. A mãe dela respondeu um processo, eu não sei se foi condenada por tráfico de drogas. Rapaz, espera aí. A Bíblia tá precisando desse povo reler a Bíblia, porque eles não estão entendendo a Bíblia, não. Eu acho que a Bíblia que eles estão lendo é outra, porque não tem condições. Parecendo que é uma outra história que eles estão vendo. Ele é outro mundo, aliás, é o mundo... Ó, Gustavo, outro detalhe aqui. Pátria. 7 de setembro, tava essa galera infernizando a palavra, não tem outra palavra pra dizer, o desfile sendo realizado, essa galera botou um som na parte alta ali da Rio Bahia, atrapalhando o desfile de 7 de setembro. Aí fala que são patriotas. Família, já disse aqui. É uma família do escambau, porque não tem condições isso aí. Eu vou reforçar... Liberdade. Que liberdade? Estão aí coagindo, os patrões coagindo os funcionários querendo obrigar a votar no candidato à presidência da República. Isso é ridículo. Deus acima de tudo. Como é que é? Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima. Não, Brasil acima de nós, Deus acima de tudo. Alguma coisa parecida. Vou piorar o seu debate. Vai, diga. Acabamos de atualizar o site da Mega Rádio, que aliás atualiza a todo instante, a cada 15 minutos. A gente começou, não tinha. Ixi, gasguei na hora errada. Não tinha atualização. A pesquisa IPESP divulgada nessa terça-feira aponta que o candidato a PT à presidência Luiz Inácio Lula da Silva segue liderança a corrida do Palácio Planalto com 50% das intenções de voto. Já seu adversário, Jair Bolsonaro, atingiu a marca de 44%. Essa pesquisa foi de hoje à tarde. Além disso, 4% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo, olha eu, e 2% não sabe ou preferiram não responder. Pronto, aí agora... Olha só. Gustavo, as pesquisas estão demonstrando... Sandrão, vai passar. Sandrão tá dizendo assim, não fala tanto de política. Tá, não vai passar. Vai passar. Essa questão de pesquisa aí, primeiro turno as pesquisas erraram muito. A que aproximou mais foi a tal Atlas, se não me engano, e a Atlas tá dando... Parece que é 50-43, alguma coisa assim. Então foi a pesquisa que aproximou mais do resultado real. Então, o que acontece? Quanto a essa questão, Gustavo, da política brasileira, eu acho assim, nós estamos precisando, depois do dia 30 de outubro, voltar e falar restabelecer uma paz nesse país, porque tá uma coisa absurda, porque tem pessoas que estão passando do limite do tolerável, estão passando do limite do bom senso,
Tem pessoas que estão... não estão sabendo conviver com o seu próximo. Então, eu acho que tem que restabelecer isso na nossa sociedade. O nosso país está muito mal visto lá fora. O nosso país não tem mais uma boa relação com país nenhum. Sabe? Para chegar ao ponto do Senado norte-americano decidir que se não for respeitado o resultado das eleições, vai cortar relações com o país. Então isso é muito grave. Então essas questões, a gente precisa restabelecer uma paz nesse país, entendeu? Eu acredito que 30 de outubro em diante, eu acho que isso vai voltar a acontecer. Pouco a pouco, não vai ser de imediato, mas eu acho que isso vai voltar a acontecer. A Sandra tá mandando aqui um abraço, me chamou no WhatsApp, disse, vamos parar de falar de política, fala de outra coisa, então vamos falar, vamos entrevistar logo o nosso entrevistado. Que Vamos antes de falar de política, mas eu vou falar de política. É verdade, pior que a política. Antes de partir pro entrevistado, vamos comentar um pouco sobre essa questão dessa maluquice desse Roberto Jefferson. Tá, sim. Que eu tô até agora sem acreditar que o cara foi capaz de jogar 1 ou 2 granadas contra uma viatura da Polícia Militar e contra os policiais, Polícia Federal e contra os policiais. Eu acho que é uma coisa que é grave isso. É grave o tanto de armamento que ele tinha dentro de casa. E o pior que eu acho nessa história toda, Gustavo, a situação do Roberto Jefferson veio desnudar um absurdo que tem em nossa sociedade. Quem é da área criminal presencia muito isso. O policial federal dando risada com o Roberto Jefferson. Eu queria ver se no lugar do Roberto Jefferson fosse uma pessoa preta, pobre. Eu queria ver se ele estaria dando risada. Aliás, o policial nem chegaria ao ponto de conversar, porque a pessoa estaria embaixo de 7 palmos de terra. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que refletir sobre isso, porque ficou escancarado isso. O Roberto Jefferson não foi na viatura da polícia, foi em um carro blindado. A polícia não conduz em carro blindado, a polícia coloca dentro do camburão. E ele não foi no camburão, ele foi num carro blindado. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode acontecer de um presidente da República mandar um ministro da Justiça para um cumprimento de mandado de prisão. Não é função do ministro da Justiça, não. O que o ministro da Justiça vai caçar lá? Qual o interesse da União ali? Não tem interesse nenhum. Ali é um cidadão que está transgredindo a lei e que vem uma ordem judicial para ser cumprida e ele não quer que seja cumprida. Então o que acontece? A situação ali, eu acho que a Polícia Federal ficou com a imagem manchada depois da situação daquele suposto negociador. Ainda ficou mais manchada porque caberia ao ministro da Justiça e ao presidente da República ter uma atitude enérgica frente a essa situação. Então, Gustavo, era só isso que eu queria falar em relação, porque foi um fato que aconteceu agora recentemente e causou bastante indignação. Com certeza, foi indignante e ele não adiantou de nada. Era pra fazer um negócio, deu um tiro no pé ali. Pra mim foi um tiro no pé. Eu achei ele ridículo, parece um palhaço. Um palhaço a serviço de alguém que ninguém sabe quem é, porque na verdade não serviu pra ninguém. Nada. O nosso entrevistado, que aliás ele vai falar de política também, né? Vai. De jeito. Então, eu queria dizer só o currículo desse cidadão, porque realmente só o currículo já tem uma meia hora de currículo aí, né? Tem. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje teremos a grande honra de receber em nosso programa o mestre, doutor Cláudio Carvalho, graduado em Direito pela Universidade de Taubaté, mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, doutor em Desenvolvimento e Planejamento Urbano pela Universidade de Salvador, realizou estudos de pós-doutorado em Sociologia Urbana pela Universidade Federal da Bahia, advogado, professor, titular de Direito Ambiental, Urbanístico e Agrário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, coordena o Observatório das Cidades, Políticas Públicas e Movimentos Sociais, integrante do Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, o NAJA, que é da UESB, tem a prática docente em suas pesquisas e extensão norteadas por algumas temáticas como moradia, violência urbana,
mobilidade urbana, arte urbana, participação popular como demonstração do direito à cidade justa e democrática. Para falar hoje de projeto de cidades para um Brasil democrático, Cláudio Carvalho está com a palavra. Poxa, é engraçado que os títulos todos, aí a gente começou fazendo essa piada. Aliás, mandar um Só não tem mais título que o Flamengo. Eu só queria até mandar um abraço de novo, Best Bia, um abraço, mandar um abraço para Sandro Loureiro, que saiu e voltou, viu? Edson, ele voltou, viu? Sandro Loureiro voltou, já mesmo agora que ele voltou, porque ele tava falando que não falasse de política, mas não tem jeito. A gente tá falando aqui, eu ia fazer essa pergunta capciosa. Falar de projetos de cidade, projetos de cidade, de uma questão no momento de democracia, e nesse momento atual, a gente está falando de política, nós vamos falar de política, a gente vai falar de um projeto muito maior do que a política apenas, tão somente. Professor Cláudio. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Edson. Boa noite, ouvintes do programa Legal. Registrar aqui a minha alegria, o prazer de estar aqui conversando com vocês essa noite. E a pessoa que estava pedindo para passar para o tema de política, né? Eu queria alertá-lo. Tudo é política na nossa vida, né? O que a gente não pode é sistematicamente reduzir o nosso debate à política partidária. Exatamente. Eu posso ter uma identificação com um partido, você com outra, mas se eu discuto a carestia, isso é política. Se eu discuto porque o hospital está sem vagas, isso é política. Se eu discuto a mobilidade urbana, isso é política. Se eu discuto a questão da violência urbana, isso é política. E Gustavo, Edson, a gente precisa, inclusive, desmistificar esse tabu da sociedade brasileira que não se pode discutir política, religião, futebol. Como não? Isso faz parte da sociabilidade do brasileiro e da brasileira. Qual é a questão fundamental? Você, ouvinte que nos acompanha, é o respeito à diferença. Edson pode ser flamenguista, eu posso ser Bahia, que viva Bahia. Eu sou flamenguista também, eu torço pro Flamengo também, mas o Bahia vai subir sexta-feira para a primeira divisão. O Flamengo vai sim ser campeão da Libertadores. Viva! Eu acho que o grande fascínio da vida é a nossa capacidade de divergir sem querer que o outro desapareça, sem querer que o outro possa não existir mais. Eu fiquei, Edson, Gustavo, muito triste, posso confessar para vocês aqui e o público que nos acompanha agora, quando do encerramento do primeiro turno, e rodou aqui nos grupos de WhatsApp de Vitória da Conquista um áudio em que uma pessoa falava que estava descontente com a votação do atual presidente Jair Messias Bolsonaro e atribuía isso a nós, professores da UESB, e dizendo que ia soltar uma bomba na nossa universidade. Fiquei muito triste, mais do que preocupado com esse ato, foi justamente de perceber como as pessoas querem que o outro desapareça. E é preciso a gente compreender que nós temos diferenças na sociedade brasileira, e esse é o grande fascínio, inclusive, do debate da cidade. Na Grécia Antiga, inclusive, a Ágora, né, que é justamente a praça, era o local que ocorria os grandes debates públicos. Nós temos que retomar essa capacidade de poder discutir numa praça, como na Praça da Normal, na Praça do Cajá, na Praça do Boneco, seja ela qual for, sobre o cotidiano das nossas vidas. Eu tô vindo de outra entrevista na Rádio UESB e falei lá, volto a falar aqui, que eu quero voltar, por exemplo, a ter tranquilidade de comer um misto quente, porque o queijo, ele está inviável. Como você vai entrar no supermercado e pagar R$50 em um queijo? A carestia no nosso país é muito grande. Perceber isso é um ato político. Perceber que você chegar hoje em um supermercado com R$100, passar no caixa e perguntar para atendente ou atendente, você tem certeza que é isso mesmo? Porque eu só peguei 4 coisas aqui que cabem na minha mão e deu R$100. Então, a incapacidade ou a diminuição da nossa qualidade de vida, isso é discutir política. Então, nós precisamos resgatar
esse processo na sociedade brasileira. Eu acredito, Edson, Gustavo e ouvintes, que muitos dos males que nós vivemos hoje é em função dessa questão de colocar que política é algo ruim, que nós não devemos discutir política. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que perceber que existe aquela pessoa que é profissional da política, que é pautado pela política, mas existe nós que, independente de sermos filiados a um partido político, nós fazemos política. Essa mesa de hoje aqui é um ato político. É isso, eu ia chegar nesse ponto e agradeço até você essa deixa, que você fez agora, porque aqui, quando você entrevista um cara com a sua capacidade, que é lógico que você é reconhecido, você é uma inteligência rara e você tem essa sua forma de falar, aí alguns colegas que entram no nosso Instagram já falam assim, não, vocês vão falar agora de PT. Não, a gente não está falando de um partido, você chegou e disse agora, você resumiu o que eu acho. A gente não está falando de polarização, nós estamos falando de política, não de politicagem. Não estamos falando de lado, de lateral, de um lado, de outro, de dividir. Nós estamos falando da política, essência política, porque se você chegou no mercado e viu que o queijo está caro, alguém tem que mobilizar para que o queijo abaixe o valor e que a gente consiga comer o queijo também, que é outra história. Aí eu tô vendo aqui os colegas que entram aqui, e eu já conheço até alguns que entram no Instagram e falam assim, epa, não vou nem ouvir o programa. Falou aqui, brincando, mas fala assim, fui. Eu acho, a gente tá, a gente fala direto, que a gente é mais neutro, talvez a gente tá aqui, a gente queria falar sobre, de forma realmente, como você tá falando, de uma forma geral. Sim. Mas todo mundo cansou. Por que cansou? Por que houve esse afastamento da política? Cansamos disso? A gente decepcionou? Será que é isso? Olha, Gustavo, Edson e ouvintes, vamos permear sempre o tema da nossa mesa, né? Você que nos acompanha nesse momento sabe que nós estamos ainda passando pelo processo de pandemia da Covid-19. E o Brasil é sabido que existe uma desigualdade social muito grande. Demais. E a pandemia, eu acho que evidenciou, além da desigualdade social, uma desigualdade urbana que as pessoas não percebiam. Percebam. Havia duas orientações das autoridades de saúde sanitárias para a gente no início da pandemia. A primeira orientação era: fica em casa. Quando a autoridade sanitária de saúde fala fica em casa, ela parte da premissa que todo mundo tem uma casa. Exatamente. No entanto, o déficit habitacional no nosso país hoje, vamos aguardar o censo do IBGE, isso é IBGE de 2010, é de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de habitações. 7 milhões de pessoas nesse país não têm uma casa. Se a gente ainda pega o censo do IBGE... Mas seria 7 milhões de casas, né? 7 milhões de casas. Cada casa pode ter uma família de 5, 6, então 7 milhões muito mais de 7 milhões de pessoas. De habitações, pode ser mais de pessoas. Uhum. Hoje, aí sim são pessoas, 12 milhões de pessoas moram em aglomerados subnormais, né? O que o IBGE vai chamar de favela ou comunidade. Olha só. Outra orientação da saúde, dos médicos, era lave as mãos. Um ato tão básico, né? 35% da população brasileira não tem acesso à água potável. 5 milhões de pessoas nesse país não têm sequer um banheiro. Quando a gente pega saneamento, água e esgoto, e a gente vai pegar as regiões, a região norte do Brasil, a cobertura é de 13%. Aqui no Nordeste a cobertura é de 35%. Já no Sudeste a cobertura é de 80%. Por que isso acontece? Isso é discutir política. Quando a gente vai pegar os dados, inclusive, de mortalidade por Covid-19, a gente vai perceber como os bairros periféricos, seja aqui no Nordeste, no Norte ou no Sudeste, teve um índice maior de mortalidade. Por uma questão muito simples e infelizmente trágica no Brasil. São as regiões menos infraestruturadas. Você que nos acompanha aqui nesse momento, vou dar uma situação aqui de Vitória da Conquista. Imagine, Edson, Gustavo, uma casa, né? Uma casa construída no bairro Candeias. Mesmo tamanho, mesmo material, construída no bairro Candeias. Mesma quantidade de pavimentos.
e a mesma casa construída no bairro Campinhos. Pergunto para vocês, a casa do Campinhos tem o mesmo valor da casa do Candeias? Ô dó. Não tem. Por que será que isso acontece? Você que nos acompanha, percebam. Major Edmário, que está aí nos acompanhando, sabe muito bem disso. A gente já debateu essas questões. Percebam que a casa não é como o celular. Na lógica do capital, quanto mais eu produzo um celular, menor é o preço. A casa não é qualquer mercadoria, porque a casa vai ter uma série de elementos que vai determinar o preço A ou o preço B. Por exemplo, a localização, a região. Veja como o mercado imobiliário de Vitória da Conquista, constantemente, é só olhar para as placas, para as propagandas, vinha morar na melhor parte da cidade, na Olívia Flores. Há um apelo sistemático dizendo, aqui é uma localização boa. Mas não só. É necessário a gente compreender que a localização é um dos elementos, porque vai mexer com o que nós chamamos de homogeneização de vizinhança. Rico do lado do rico, pobre do lado do pobre. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo essa semana. O Gustavo sabe disso, que eu sempre comento aí nos blogs e tudo mais. E aí eu comentei mais uma vez sobre as questões da política nacional. E uma pessoa... Eu printei, ela apagou depois, mas como diz o pessoal, depois do print, né, não tem para onde correr. Uma doutora aqui de Vitória da Conquista, ela falou assim, esse senhor, né, ele passeia todo dia aqui no nosso bairro Candeias com a camisa de Cuba. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Né? Qual é a leitura dela? Que aquela área, aquele território, era uma área de pessoas de direita conservadora que não admitiam uma pessoa com a camisa de Cuba, portanto, na visão dela comunista, né, transitando no bairro Candeias. Isso é homogeneização de vizinhança. Rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. Mas não só a questão da vizinhança, a infraestrutura. Eu não sei, Edson, Gustavo, se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um ônibus saindo da UESB, por exemplo, às 10 horas da noite. Né? Um D30, o D30 é Vila Serrana. Tem várias postagens suas dentro do ônibus, ele pega muito ônibus, você vai de ônibus direto, indo de manhã cedo e também voltando, eu já vi isso. A prática é o critério da verdade, o que eu teorizo, eu pratico no meu dia a dia. Um dia eu estava aplicando uma prova, né, em uma turma, a prova terminou 10h40. O pessoal esqueceu de mim, a prova terminava 10h20. Não tiveram nem assim a tranquilidade, vamos dizer assim, de o professor quer uma carona, enfim. Já estava tarde. Peguei o D30 para ir para o bairro Brasil. Né? Esse ônibus, Edson Gustavo, ele parou no terminal Lauro de Freitas e o motorista falou assim, eu vou desligar por 10 minutos porque é a última viagem. Eu saí 10h40 da UESB, fui chegar quase meia-noite no bairro Brasil. Por quê? A quantidade de ônibus que você tem para determinada localidade vai determinar também o preço daquele local. E a gente não percebe isso, como determinadas questões, elas são impactantes. Vejam bem, você que nos acompanha, e a gente costuma falar que o direito à cidade, Gustavo, Edson, ele pode ser trabalhado em 3 vertentes, 3 posições. A primeira é que eu chamo de direito de viver na cidade. E o primeiro direito fundamental de você viver na cidade, eu considero a moradia. Todos nós viajamos, eu vejo aí Gustavo indo para Ilhéus e tudo mais, vai e volta, vai para o exterior, mas quando a gente volta para nossa casa, é outra coisa. Um sentimento de segurança, de abrigo, é o maior sonho, as pesquisas indicam isso. O maior sonho da família é a casa própria. A moradia, Edson Gustavo, eu costumo dizer que é a porta dos outros direitos. Sem moradia você não tem educação, você não tem saúde, você não tem segurança. A moradia é a porta. E olha só como no Brasil isso nunca foi resolvido de maneira decente. Talvez vocês já tenham lido um livro chamado O Cortiço.
do Azevedo, uma obra de 1889, uma obra-prima do naturalismo, que o seu autor vai emprestar, inclusive, características antropomórficas. Ele fala assim: o cortiço dormiu 7 horas de sono e aí vai. Cortiço no Brasil, ela é o que nós chamamos de habitação coletiva, né? E que muito tempo no Brasil foi sinalizado como um vetor de doença, ou, pela pessoa de bem, Edson, um vetor de pecados. Você tem muita gente no mesmo espaço, o que você tem que fazer? Acabar com esse espaço. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, a maioria das cidades brasileiras foram construídas numa lógica que nós chamamos de higienismo social, expulsando a população pobre para as lonjuras e deixando só a população rica. Eu não sei se vocês conhecem uma música de Elisete Cardoso, da década de 50, que também ficou conhecida na voz de Bete Carvalho, Barracão de Zinco. Sim. Vai barracão pendurado no morro e pedindo socorro à cidade aos seus pés. Olha só a profundidade dessa música. Vai barracão pendurado no morro. O barracão no morro é a não cidade. O barracão no morro é a cidade legal. O barracão no morro é a ocupação, é a invasão, como a gente conhece. Pedindo socorro porque a educação não chega lá, a saúde não chega lá, a polícia, quando chega, é para matar, né? E aí, só um pequeno deixa aqui, Edson, na sua fala sobre a Polícia Federal, e ouvintes, Gustavo, há uma característica do nosso estado, Edson, que é a seletividade penal. No nosso país, nós temos 2 características quando a gente fala de penal, de processo penal, de estrutura judiciária, que é seletividade penal e processo penal do espetáculo. Em 1798, nós tivemos aqui na Bahia uma revolta importantíssima, inspirada nos ideais da Revolução Francesa, chamada Revolta dos Búzios. Foi uma revolta muito importante, mas que foi eclodida antes de ter, né, o seu desdobramento prático. Participaram negros e brancos. Sabe o que aconteceu? Aos negros, pena de morte. Aos negros, pena de morte e ainda com os seus corpos esquartejados. Aos brancos, penas de 6 meses até 1 ano. Isso está registrado nos anais da história, lá na Praça da Piedade, no Museu de História e Geografia da Bahia. Há um endereçamento da estrutura penal. Em 1893, nós tivemos aqui na Bahia também o genocídio de Canudos, do Arraial de Canudos. 25 mil pessoas morreram sob a ordem do Estado. Início da República. Os Sertões de Euclides da Cunha vai retratar muito bem isso. Quem era que estava lá, Edson? A população pobre. Que invariavelmente nesse país, desde sempre, é a população negra. Negro retinto ou, no meu caso, negro de pele branca, de pele clara. Essa história da seletividade penal, há um alvo preferencial e do processo penal do espetáculo. Então, você evidencia todas as condições que, no caso da Polícia Federal, né, foi dado um tratamento totalmente diferenciado, inadmissível, e que, no caso do pobre negro, quem está nos acompanhando sabe que o policial militar, ele é o promotor, ele é o juiz, é ele que prende, é ele que faz a denúncia e, na maioria das vezes, é ele que executa a pena. Essa é a história do nosso país. E ele vai além da nossa legislação, né? Ele é o carrasco. Sim, ele é o carrasco. É o Ele estado é o carrasco. de exceção. É o estado de exceção. Um amigo, só para parabenizar aqui, Ricardo Raffner de Ilhéus mandando um abraço, dizendo que excelente manifestação do professor, que inteligência. Ele está dizendo aqui, Ricardo Raffner é um amigo meu de Ilhéus, está mandando um abraço para Edson, continue, Edson, que eu aqui só Cláudio, curtindo. Engraçado que aquela cena do Roberto Jefferson e tudo que permeou ela, sim, me faz lembrar aqueles 2 conceitos de direito penal do inimigo e direito penal do amigo. Vamos lá. E aqueles conceitos de tolerância zero e tolerância máxima. Edson, Gustavo, ouvintes,
Só para fechar, eu vou retomar a sua fala. Pode, fica à vontade. Quando o barracão de Zinco fala pendurado no morro e pedindo socorro à cidade aos seus pés, existe uma cidade legal ali, né? E quando nós falamos dessa questão do processo penal do inimigo, é preciso a gente reconhecer que existe um inimigo. A estrutura do sistema político judiciário do Brasil cria-se um inimigo. A questão é se esse inimigo é real ou simbólico. Para quem está nos acompanhando, por exemplo, nos Estados Unidos, o inimigo foi decretado de maneira institucional. Havia lá uma política de segregação racial na lei. O negro podia determinadas coisas, mas não podia outra. Não podia andar na frente do ônibus, não podia estar no mesmo espaço no bar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil se criou uma democracia racial e que quando a gente fala de violência urbana, você que nos acompanha aqui em Vitória da Conquista, Gustavo e Edson, há bairros que vêm em nossa cabeça. Quando eu falo em violência urbana em Vitória da Conquista, vem o bairro Pedrinhas, vem o Cruzeiro, vem o Bruno Bacelar, vem o Campinhos, Nossa Senhora Aparecida, Patagônia, Cadija. Meu inimigo está lá. E os meios de comunicação de massa, os blogs, inclusive, até pararam um pouco mais, né? Tem um protagonismo fundamental. Eu já cansei, Edson, de ver aqui manchetes da seguinte forma: jovens na Avenida Flores são apreendidos portando maconha, né? O jovem, o adolescente da Avenida Luiva Flores, ele é jovem, ele é adolescente, ele está em ato infracional. O jovem da periferia, ele é o criminoso, ele é o traficante. A própria estrutura dos meios de comunicação já estabelece todo um condicionamento social. E aí eu fico muito impactado quando, um tempo atrás, nós tivemos aqui em Vitória da Conquista um rolezinho no shopping. Eu e Xandó escrevemos até um artigo na época. Xandó, que hoje é vereador, fez parte do meu grupo de pesquisa, dos projetos de extensão. Nós está aí nos blogs, eu acho que foi Rodrigo Ferraz na época. Vamos dar um rolezinho. Por que isso, né? Porque o shopping center, por isso que eu falei da praça, né? Da praça pública. As pessoas acham que o shopping center, a praça de alimentação, é um espaço público. Não é. Não. É um espaço coletivo, mas é privado. E ele tem uma identidade. Qual é a identidade? A do consumo. Se você está ali para dar um rolezinho e não tem as características de uma pessoa para frequentar aquele shopping, você não é benquisto. Olha só, como isso, Edson, Gustavo e você que nos acompanha, pode ser extremamente prejudicial à nossa vida política na cidade. Um tempo atrás, a atual prefeita Sheila Lemos, ela era diretora, presidente do CDL. Na época, prefeito Wesley Guzmão, e a vice era a mãe dela, a irmã Lemos. Eu não sei se vocês se lembram a situação que houve de revitalização. É algo extremamente... Essa palavra eu tenho um medo, porque revitalizar invariavelmente quer tirar a identidade original. Depois a gente pode retomar sobre isso, porque ACM Neto está aí, eu posso falar um pouquinho de ACM Neto também, sobre revitalização, né? Mas Sheila Lemos, com a prefeitura, fez a revitalização da Praça 9 de Novembro. E uma das ações foi justamente a retirada dos hippies, dos artesãos e das artesãs populares. Porque a partir do momento que você traz um embelezamento daquele local, há pessoas que enfeiam. Na lógica da cidade que deve ser vendida, um centro bonito para o visitante, aquele hippie é uma pessoa que não é benquista ali. Portanto, ele tem que ser eliminado. Na época, não sei se o Gustavo lembra, e Edson, a proposta foi deslocar o movimento para a praça lá do Social. Sanunes. Foi essa. Depois de muita discussão, foi que a gente conseguiu
né, inclusive com o Ministério Público, barrar, porque a organização da população é importante, fazer com que o pessoal fique lá. Me permita pegar a deixa de ACM Neto, Fica à vontade. porque a gente está falando de gentrificação. Eu acho que muita gente aqui que está nos ouvindo, nos acompanhando, já teve a oportunidade de ir na Praia da Barra. Praia da Barra. Né, no Porto da Barra, que é tido como uma das praias mais bonitas do mundo. Não é do Brasil, não, do mundo. A ACM Neto, que evoca aí como um dos maiores administradores do Brasil, na época que fez a revitalização da Barra, como aquela praia é uma praia preferencialmente para turista, ele pegou e desativou, Edson, Gustavo e ouvinte, nada mais, nada menos de 17 linhas que saíam do subúrbio de Salvador, Mussurunga, Jardim Valéria, que ia até a Barra. Qual era a lógica? Higienismo social. Você quer praia? Praia lá no subúrbio. Essa praia da Barra aqui é para turista. Né? A ACM Neto fez isso com o Rio Vermelho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, depois da reforma, que agora virou Espaço Caramuru. Caramuru, gourmetizado. Não é mais aquele negócio da Kombi. Não, que nada a Kombi que a gente saía de um show, ia lá para tentar curar a ressaca, saía do show, do jogo do Bahia e tal. Agora, a última vez que eu fui lá, eu falei, sentamos, eu e minha companheira, minha esposa Valéria, eu falei, vamos embora. Esse preço é inviável para nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque isso aqui é para turista. Mas a ACM Neto teve um bom professor, que foi o seu avô, Malvadeza. Toninho Malvadeza. Toninho Malvadeza fez isso na década de 90 com centro histórico. Só acrescentar aqui também, agora você está falando disso, dos hips, lembrei agora, mais atualizando um pouquinho, que eu não vi vocês comentando, não vi Xandó comentando também. Aliás, Xandó comentou, mas eu não vi você comentando. Vou até provocar. A mudança da Ceasa lá pro bairro da saída para Brumado. Não tem ônibus para cá, o cara vai gastar o Uber de lá para cá, na saída para Brumado. Muita gente não foi, né? A Ceasa parece que virou um elefante branco lá, né? Não tá funcionando. Na realidade, Gustavo, essa mudança da Ceasa, Sim. Na realidade, eles colocaram uma empresa privada lá, Isso, pior manteve a Ceasa aqui, de cá, mas na realidade eles estão tentando, na de lá, eliminar de cá. Estão tentando eliminar de cá. Não dando nem um carro pra eles pra ir pra lá, pô. Os caras não tem carro pra ir pra lá, vai botar o Uber. É quase isso também. Vamos botar. Então, de uma certa forma também assim, vou deixar lá. É quase como você tá falando, deixa lá longe, né? Vamos deixar lá longe. Os problemas vão lá, bota debaixo do tapete aqui. Não sei como é que vai ser. Eu tenho uma. Eu tenho uma visão diferente, Gustavo, no seguinte, Edson. Eu fui delegado da UESB, ainda sou, na elaboração do novo Plano Diretor Urbano de Conquista. O Plano Diretor Urbano de Conquista, que é a lei, conforme o artigo 182 da Constituição, parágrafo 1º, diz que toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor urbano. Conquista não é o primeiro. E tem já o plano? Tem, Conquista tem um plano diretor. O primeiro foi da época de Jadiel Matos, 76. O segundo plano diretor já adequado pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. 2006 é a gestão José Raimundo Fontes. E a lei diz que ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. Então, Guilherme, na gestão 2012 e 2016, começou a atualização, não concluiu, foi retomada a mesma empresa na gestão de Ezen Guzmão, inclusive na época, com todo o respeito aqui, é claro que aqui a gente sempre respeitando, como eu falei, a visão do outro, mesmo que não esteja mais aqui, ele costumava, o prefeito Ezen Guzmão, falar que Conquista não tinha plano diretor urbano, o que nunca foi verdade. Sempre teve, 2006, né, e o Tribunal de Justiça da Bahia, julgando inclusive uma ação envolvendo o plano diretor urbano de Salvador, né, na época de João Henrique, chamado PDDU da Copa, disse que enquanto não houver outro plano diretor, enquanto não atualizar, o vigente é o que está aí. Então a gente tinha um plano diretor, como ainda tem, desatualizado, mas tem. O novo está lá na Câmara de Vereadores. E só para retomar essa questão sua, Gustavo, né, eu defendo muito, e você que é aqui de Conquista já percebe, que nós temos que descentralizar. Conquista não pode mais ficar refém de um centro, né?
Essa obra da estação de transbordo totalmente inadequada para esse momento. Se fosse há 30 anos atrás, ótimo. Sim. Porque hoje, Edson, Gustavo e ouvintes, percebam, nós estamos finalizando um subanel, a perimetral, a Avenida José Pedral Sampaio, ele é um subanel de 12,8 quilômetros que vai ligar a Olívia Flores ao Brumado Olívia Flores. Até agora foi efetivamente entregue 3 quilômetros e a prefeitura está avançando em mais 3 quilômetros. Hoje já é necessário a gente perceber que nós podemos fazer. As pessoas às vezes não sabem que o D32 é diametral, R1 é radial, que é justamente da onde que o ônibus sai para onde que o ônibus vai. Se é do centro, bairro a bairro, centro, bairro. Hoje a gente pode ter um ônibus saindo da Vila Serrana, passando pela Avenida Perimetral, o ESB, sem passar pelo centro, bairro a bairro. Porque o bairro Brasil, você que nos acompanha, sabe que hoje é um subcentro consolidado. O bairro Brasil tem tudo. Né? O Brasil tem tudo, tem a Avenida Frei Benjamin Pujante, tem uma feira, tem banco, né? tem clínica, né? Tem um antigo aeroporto que a gente vai ter que pensar seriamente o que fazer lá. A gente tem uma proposta lá no novo plano de diretor urbano. E que está abandonado. Que é construir uma área de lazer, uma área de educação ali, integrando ao Parque Urbano Lagoa das Bateias. Por quê, Gustavo e Edson e ouvintes? Hoje praticamente tudo de infraestrutura em Conquista é do lado leste da cidade. Você pega ginásio Raul Ferraz, lá do leste, Edivaldo Flores, lá do leste. Aí você me fala assim, mas tem o Murilão. Vai lá, o Murilão está numa reforma há anos, nunca acaba. Parece que nunca termina de colocar aquele gramado sintético. Por quê? Está no Bruno Bacelar. Você pega o complexo do judiciário, eu chamo complexo judiciário, né? A gente que é do direito, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Civil, Defensoria Pública, tudo, Ministério Público, tudo do lado leste, eu chamo de complexo, tá tudo ali. Agora a nova Defensoria Pública do Estado, SEMAI, gente. Já viu o absurdo que é o SEMAI estar no lado leste? Quem precisa a densidade demográfica maior é da Zona Oeste. Exatamente. Onde que tem mais gente, é lá. Nunca pensei que a questão do SEMAI. Mas olha só, mas é isso que o cotidiano, porque a gente não costuma discutir política, Gustavo. Quando eu falei que a ACM Neto teve um bom professor, todos nós já fomos no Pelourinho, ou muita gente já foi aqui no Centro Histórico de Salvador. Sim. E não percebe que o Centro Histórico de Salvador houve ali uma fabricação de realidade. Você tem ali uma área que tinha povo do Centro Histórico, do Maciel, do Pelourinho, que foi expulsa para Cajazeiras. Verdade. 11 nas Lonjuras. Aí eu costumo brincar com meus alunos, Edson e Gustavo, ouvintes, que tem uma praça lá, que é a praça que tem uns capoeiristas, né, no Centro Histórico, que é o Terreiro de Jesus, que fica a Faculdade de Medicina. E em uma das esquinas fica a joalheria H. Esther. Eu pergunto, o morador de Salvador tem dinheiro para comprar na joalheria H. Esther? Aquele que tá ali na própria... Ali é impossível para ele. Nunca, ele não sabe nem o que é que tem ali dentro. Ele passa ali para ver que é bonito, mas nunca entrou. Bonito e ordinário, né? Porque minha vontade era quebrar aquela vidraça, mas geralmente os seguranças são maiores do que eu. Eu sou frouxo, Além disso, restritivo, porque você não pode entrar para olhar também, não, porque o segurança não vai deixar nunca você entrar. Sim. Nunca. Olha só, Edson, essas coisas, né? Quando a gente fala do momento que nós vivemos, né? O atual candidato a governador, ACM Neto, e eu tô falando isso é política, viu, gente? Não é política partidária, não. Sim. Ele se declarou pardo, né? Eu sou pardo, tá na minha certidão de nascimento. E nesses debates todos, eu fiz várias postagens sobre o príncipe de Wakanda, a afroconveniência de ACM Neto, e um aluno me falou assim, mas professor, você é branco. Aí eu mandei uma foto da minha mãe para ele, mandei uma foto do meu tio, negros. Falei, não, eu sou um negro de pele clara, mas eu sou negro. Tá aqui, inclusive, na minha certidão. Eu fui o último ano, 75, que na certidão de nascimento já era colocado lá pelo cartório, não era autodeclaratório. Uhum. Mas olha só,
Eu fui recentemente com minha esposa para Salvador, ficamos no hotel. Gustavo conhece Valéria e tudo mais. E logo cedo eu saía para passear, ela gosta de sair um pouco mais tarde. A gente ficou uma semana, nenhum dia eu fui abordado por pessoas que ficam ali na barra vendendo coisas. Nenhum dia. No dia que eu saí com minha esposa, que ela é loura, ei, você aqui, chegaram, Gustavo, ao ponto de perguntar pra ela se ela conhecia caju. Eu falei, mas olha só, eu passo aqui todo dia, ninguém me pergunta, ninguém me oferece nada. Agora que eu tô com você, eu venho por quê? Pra população, eu sou um negro. Exatamente. Pra a população, minha esposa é uma turista. Então, socialmente reconhecido para a polícia militar, eu sou um negro. Em uma batida na periferia do bairro Brasil, que hoje não pode mais, inclusive decisão do STJ de um egresso do curso nosso aqui, Floresvaldo. Sim, né? Floresvaldo. Conheço muito. Foi meu egresso, fui inclusive patrono paraninfo da turma dele. O baculejo não é mais permitido, mas eu cansei de tomar baculejo. Não só aqui, eu também, como você leu aí, eu fui graduado no estado de São Paulo em mestrado, cansei de tomar baculejo. Então, essas questões a gente precisa analisar à luz da cidade. Eu estava aqui, todo mundo comentando e elogiando mais uma vez aqui foi o Ricardo Rafa de Léus elogiando a inteligência de Cláudia, mas na verdade a gente já conhece a Cláudia há quantos anos? Há muito tempo, a gente sabia disso. A surpresa é para vocês que estão conhecendo agora. A gente já sabe que é muito inteligente. Agora nós estamos falando de cidade. Conquista é uma cidade que ela, dentro dos parâmetros, a gente está passando de horário já, dentro dos dentro dos parâmetros que você reconhece, que você conhece como um estudioso, ela está, digamos assim, de 0 a 10, ela estaria dentro de um bom nível de crescimento, porque a gente está aí, como você falou, nós estamos com o plano diretor sendo para ser votado pela Câmara de Vereadores. O próximo vereador que estiver aqui, a gente vai questionar para saber por que ele está demorando tanto, porque ele está vindo em vereador pra caramba. Então a gente vai questionar isso. E amanhã, doutor Anderson Ribeiro amanhã. Então a gente queria saber o seguinte: de 0 a 10, Conquista é uma cidade que ela pode crescer mais ainda, está estruturada para crescer ou já está inchada? Gustavo, Edson, não é tão simples assim, mas eu vou tentar sintetizar. Quando eu falei para vocês que o direito à cidade, ele tem o direito de você usufruir da cidade, ele tem características. O primeiro que eu falei, o direito de permanecer na cidade. Coloquei a moradia como exemplo, mas a gente pode pensar também no trabalho e tudo mais. O segundo elemento inclusive, a questão da mobilidade urbana. É o que eu queria chegar, que eu tenho um monte de medo de falar sobre isso. Vamos lá. Olha só, você que me acompanha, você que tá aí, eu não sei se Edson ou Gustavo já pegou uma van aqui em Conquista. Não, eu já peguei, não. Eu já peguei. Já fez essa aventura, não já, Edson? Já. Eu não. Eu recomendo, Gustavo. É bom. Experimento antropológico. Você pegar uma van pra você ver como uma cidade de 350 mil habitantes tem um sistema alternativo paralelo clandestino de transporte público de massa. Olha só. Estamos falando de uma cidade média, a terceira maior da Bahia. Tem um transporte clandestino. Tem um transporte clandestino. Autorizado. Que não tem segurança nenhuma. Edson, eu tava pedindo, pelo amor de Deus, peguei na Frei Benjamin, no bairro Brasil, pra ir pra UES. Eu falei que chegue logo. Porque eu estava no fundo, inclusive o brother falava, cabe mais uma? Eu falei, rapaz, cabe, né? Aperta aí mais. Não tem segurança, não tem as gratuidades, porque a gente precisa lembrar, Edson e Gustavo, que transporte público é uma concessão pública. Exato. Mas sabe qual é o problema? É que ele é visto como um produto, uma mercadoria. Quando houve a segunda crise na gestão de Ezen, as empresas começaram a desativar justamente as linhas que tinham a menor lucratividade. Os 12, né? Simão,
Lagoa das Flores, Santa Marta, né? Santa Marta. Por quê? Lucro. Mas não é só nessa situação, não. Quando eu falo, gente, que a gente demora muito no ponto, porque isso é dado científico. A gente já fez até um artigo aqui sobre Vitória da Conquista. Não sei se vocês sabiam aqui de 350 mil habitantes, o número de emplacamento aqui de carros, 150 mil carros emplacados. Isso sobre a relação de 3 para 1. Mas o trabalhador e a trabalhadora não tem carro. Anda de ônibus, anda de bicicleta. E aí você pega... A frota, ela é otimizada sempre no horário de pico. No início da manhã ou no final da tarde. Se eu quero, por exemplo, visitar o meu amigo aos finais de semana, em outro horário, eu vou esperar 1 hora, 1h30, porque a frota foi reduzida, porque eu sou visto como produto. Detalhe, viu, Edson, Gustavo, você que nos ouve... Transporte é um direito social garantido na Constituição, no artigo 6º. Emenda recente, é bem verdade, uma emenda constitucional de 2015. Aliás, você que me ouve nesse momento, Gustavo, Edson, gostaria de fazer esse apelo publicamente aqui. O Supremo Tribunal Federal, o TSE também, recomendou a gratuidade, o chamado passe livre no segundo turno. E até agora, prefeita Sheila Lemos, é um direito social básico o transporte e o voto. E até agora a senhora não se dispôs a dar gratuidade. Por que não? Municípios brasileiros já o fizeram, é um direito social, está na Constituição, artigo 6º, direito ao transporte. E até agora, preciso que a gente chame a responsabilidade da prefeita nesse sentido, porque é um direito social, o voto é um direito civil e o transporte é um direito social. Pois bem, vou voltar para a sua questão, viu, Gustavo? Certo. Eu não sei se vocês já perceberam que em Vitória da Conquista existe uma lógica fortíssima de especulação imobiliária. Demais. Nós temos aqui o que alguns autores chamam de vazios urbanos. Eu nem gosto dessa palavra, mas vamos lá. Todo mundo que anda no anel viário, na Avenida Oliva Flores, pode olhar ali para os dois lados na perimetral e vai ver muro ou vazio. Só que, Edson e Gustavo, a Constituição diz que isso não pode ocorrer. O artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, diz que uma área não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada deve sofrer IPTU progressivo no tempo, que é diferente do IPTU normal, que é o fiscal, esse é o extrafiscal, que a prefeitura notifica em processo administrativo durante 5 anos e vai aumentando a alíquota para pressionar você a edificar na destinação correta. Pergunto para vocês, Conquista tem IPTU progressivo? Não. Mas aí, Edson e Gustavo, eu não vou nem... Porque é a realidade da maioria dos municípios brasileiros. Não ter uma forma de pressão à especulação imobiliária. O que tem acontecido com Conquista? Conquista, como a maioria das cidades brasileiras, expandiram artificialmente o perímetro urbano. Você tem loteamentos e Conquista a 10, 15 quilômetros de distância do núcleo central da cidade. O proprietário da casa vai chegar lá de carro. E o trabalhador e a trabalhadora vai precisar do ônibus, do transporte público para chegar lá. O que eu estou querendo dizer? São dados meus não, dados da própria prefeitura para o plano diretor enviado pela atual prefeita Sheila Lemos. Nós temos só dentro do anel viário, 20% de vazios urbanos. Conquista vai demorar décadas para ocupar essa área só dentro do anel viário, que está ali servindo como mercado de reserva e especulação imobiliária. A pessoa está ali com a área no shopping, ao lado do Shopping Boulevard, esperando valorizar. No centro da cidade tem várias áreas, a gente vê assim. Vira estacionamento, Gustavo. A gente já fez uma pesquisa, nosso observatório da cidade, a última contagem nossa, 32 estacionamentos. Eu falei, olha, estacionamento dá dinheiro. Vitória da Conquista é uma lavagem de dinheiro. Não é possível ter tanto estacionamento, mas não. É a forma de você justificar isso. O que acontece?
Conquista, como ela está se expandindo artificialmente, é uma cidade fragmentada, ela tem um custo muito grande. A Polícia Militar, acreditando aí no seu dever constitucional de fazer as rondas ostensivas e tudo mais, como que ela vai visitar a Conquista com os bairros tão fragmentados? Ela vai ter que privilegiar a lógica do patrimônio. Você anda na Olívia Flores, você vai ver toda hora uma viatura da Polícia Militar, da Guarda Civil, porque é a lógica de proteção do patrimônio ou dos mais ricos. Enquanto os bairros periféricos, quando a polícia chega, a lógica é outra. Ela vai chegar lá já agindo. A dinâmica é outra. Então, o que eu estou querendo dizer, Edson, Gustavo, para você que nos acompanha? Conquista, ela precisa tomar um cuidado muito grande. Eu fui convidado recentemente, tá no meu... Para você que nos acompanha, eu também tenho Instagram, Cláudio Carvalho, tudo junto. Faço enquanto plataforma política, Facebook, Cláudio Carvalho, YouTube, Professor Cláudio Carvalho. A minha palestra última que eu fiz para a prefeitura, inclusive tive a oportunidade de reencontrar um amigo de colégio de Juvencio Terra, que é Edivaldo Ferreira Júnior. Fomos colegas de Juvencio Terra no início da década de 90. Eu costumo, Edson, falar, Gustavo e ouvintes, que eu inventei a conciliação de classes antes mesmo do que Lula. Vocês se lembram que Lula, em 2002, já tinha perdido várias eleições e uma das estratégias foi justamente colocar o seu vice um empresário. Foi. Né? Me lembra o nome dele aí, Edson? José Alencar. E eu, pra conseguir ganhar o Grêmio Livre do Juvencio Terra... Que inclusive que ele é do antigo PR, que é o atual partido do Bolsonaro. Que é o dono da Coteminas, né? Coteminas. E eu coloquei o vice Edivaldo Ferreira Júnior. Falecido. Faleceu de câncer. Foi. Porque eu compreendia que eu só conseguia ganhar se fosse dessa forma. Então, respondendo a sua questão, Gustavo, é preciso que o poder público, é preciso que a sociedade civil organizada tenha muito cuidado, porque nessa palestra, inclusive, eu evidenciei isso, de não ficar refém do mercado imobiliário. O Estatuto da Cidade, a Constituição, no artigo 182, pode ir lá ler, textualmente vai falar cidade para as pessoas, que é o lema da gestão inicial, da gestão atual de Sheila Lemos. Cidade, função social da cidade, cidade para os seus habitantes. A questão é, eu quero o embelezamento da Olívia Flores com tamponamento de uma obra que nunca termina, ou olhar também para a população que está lá, por exemplo, na periferia, como é o caso de alguns bairros que até hoje não se recuperaram das chuvas de janeiro, dezembro. Cidade para quê e cidade para quem? Eu percebo em Vitória da Conquista uma bolha imobiliária, empreendimento atrás de empreendimento, lança-se empreendimento para pagar um anterior. Eu recomendo, Edson, Gustavo, a qualquer pessoa, dá uma olhadinha no Instagram, na página dessas empresas, o nível de reclamação. A obra não foi entregue, a obra foi entregue com uma qualidade inferior do que prometido, porque é uma bolha imobiliária. Você lança o empreendimento para pagar um empreendimento anterior. E a cidade não pode ficar a reboque desse processo. O poder público municipal, até um empreiteiro falou, você quer acabar com o desenvolvimento da cidade? Eu falei, Conquista é uma cidade pobre. Conquista é uma cidade pobre. Olha, apenas 3% da população, dados do CEI e IBGE, apenas 3% da população tem uma renda acima de 30 salários mínimos, que dá cerca de R$40 mil. 70% da população conquistense recebe entre 1 e 2 salários mínimos. Conquista representa no PIB da Bahia apenas 2,8% da produção de riquezas do estado da Bahia. Então essa história de Suíça baiana é balela, nem do ponto de vista climático. Conquista é uma cidade pobre e desigual. Quem conhece Vitória da Conquista sabe como foi ocupado, por exemplo, o lado oeste da cidade. Há uma figura aqui muito, muito conhecida e muito importante, Edson e Gustavo, que é a figura de Gildásio Cário.
Gildásio Cário, ele loteou o lado oeste da cidade. Bairro Brasil é um loteamento de Gildásio Cário. Cadija é um loteamento de Gildásio Cário. Jurema é um loteamento de Gildásio Cário. Senhorinha Cário, Miro Cário, tudo isso é loteamento de Gildásio Cário. Naquela época, inclusive, Gildásio Cário, que não sei se vocês sabiam, já foi vereador de Conquista, vice-prefeito. Na época, Raul Ferraz era prefeito e Raul foi para ser deputado constituinte. Gildásio Cário assumiu e foi também deputado estadual 3 vezes. E ele, além de ser um político, era um loteador, né? Era um loteador. E havia uma dinâmica, em muitos momentos, de confusão, né, entre o político e o loteador. O político fazia um loteamento, quem ia fazer a infraestrutura era a prefeitura. Isso aconteceu muito em Vitória da Conquista. Isso não pode mais ocorrer. Nós temos parâmetros legais hoje, nós temos a sociedade civil organizada para fiscalizar através de audiências públicas de conselhos municipais da cidade. E aí eu termino essa parte, né, com uma música também, Gilberto Gil, grande mestre. Que coisa, né, Gustavo e Edson? Nós já tivemos Gilberto Gil como ministro da Cultura. Olha só, que situação que nós nos encontramos nesse momento. E Gilberto Gil tem uma música que ele fala assim: nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. Mas ele continua: se tomar a decisão, não consegue espantar o tubarão. Nós precisamos deixar claro quem é o tubarão na cidade de Vitória da Conquista. Quem é que tenta ditar como a cidade vai crescer. Porque Nação Zumbi, Chico Science, saudoso Chico Science, vai falar: a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. E mais recentemente, Baiana System aqui, da Bahia, fala: em que cidade você se encaixa? Então, essa é uma pergunta que eu peço, e eu peço a você, Edson, Gustavo, você que nos acompanha, para fazer todo dia. Quando eu penso em educação, saúde, transporte, moradia, trabalho, lazer, que cidade eu me encaixo? Essa é uma questão fundamental para termos uma cidade melhor. Eu queria perguntar mais uma coisa, mas talvez assim, o que você acha? Não, a gente tem que encerrar, né, Gustavo? Infelizmente. Então, só para terminar. É a terceira agenda do dia, viu? Então você também está cansado. Agora, só para terminar, então, quando falo que Conquista é uma cidade excelente para se morar e é a cidade ótima, com o índice o melhor índice do Brasil, é balela, então isso? Tem alguns indicadores que Conquista, quando você compara com outras cidades, por exemplo, saneamento básico, que eu falei. Hoje, a cobertura de saneamento básico é de 90%. É um indicador. Sabe qual é o problema, Gustavo, Edson, e nos acompanhe? Tem uma palavra que eu digo para vocês, e tem professores na UESP que trabalham com esse conceito, que eu não trabalho, que é o conceito de cidades inteligentes. Então, você pode imprimir um IPTU na prefeitura da sua casa, cidade inteligente, né? Você tem um Wi-Fi numa praça, cidade inteligente. Quando você... Olha só, e aí eu vou tentar ser bastante sintético. Indicadores não quer dizer tudo. Vamos pegar o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, que eu citei aqui agora. PIB do Brasil, detalhe importante, o Brasil já foi a 6ª economia do mundo na época de Lula. Chegou ali a brigar com a França. Hoje o Brasil é a 12ª. Mas quando a gente pega indicadores como IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente vai mensurar meio ambiente, por exemplo, o Brasil despenca, fica na posição 84. A ONU recomenda uma área de 16 metros quadrados de área verde por habitante, Conquista não tem nem a metade. Nem a metade. Qualquer um aqui pode saber que Conquista não tem árvore. E o pouco que tem no Parque Municipal da Serra do Piripiri, no Poço Escuro, a população não cuida, o próprio poder público não cuida. Não sei se vocês têm ido no Poço Escuro ultimamente. Fui lá recentemente na trilha, tá intransitável. Passou a chuva e tudo mais, não houve a manutenção. A pessoa sai daqui para ir para Curitiba para falar que os parques lá são lindos e maravilhosos, mas é incapaz de cuidar do parque da sua cidade. Então, olha só. Já não tem nada. Pois é, já não tem nada, só tem bar. Só tem bar.
né? IBA não empresta por excelência somente a sociabilidade, a do futebol, tudo bem, Sim. mas não só. Você tem que ter, né, o banho de natureza, esse estresse, a vida rápida que a gente vive, tudo isso. E eu trabalho com outro conceito, que é o da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Muitos de vocês talvez já tenham escutado. Tem um ator, Matheus Solano, que ele sempre entra na Globo, ODS, leva não sei o que, tal, é aquilo. São 17 e 11 remete a esse debate aqui. São cidades justas, sustentáveis e resilientes. É isso que eu luto. Eu luto por uma cidade justa, sustentável e resiliente. Tem lugar em Conquista que até hoje não tem. O resíduo sólido é catado em carroça. Que cidade justa é essa? Tem lugar hoje em Conquista que não tem creche. Que cidade justa é essa? Então são essas contradições que eu preciso, como um acadêmico de uma universidade socialmente referenciada de qualidade como a UESB, eu tenho a obrigação de apontar, né? E não é ser polêmico, Não, né? É a obrigação, dever histórico, enquanto acadêmico, enquanto jurista que trabalha o direito à cidade, sou referência não só aqui na Bahia como nacionalmente, é apontar isso. A gente discute Conquista, a gente discute Bahia, a gente discute Brasil, a gente discute mundo, mas o nosso local é o local que a gente vive e por isso que a gente tem a obrigação de debatê-lo cotidianamente, debatê-lo e vivê-lo. E essa é a minha intenção. Então, gente, Edson, Gustavo, ouvintes, agradecer imensamente o convite, a oportunidade. Espero voltar com mais tempo nessa fase pré. Essa última semana de campanha realmente está muito corrido, muitas agendas. Terceira agenda que eu faço hoje, realmente já estou bem cansado e a voz já vai falhando, mas até uma próxima, um grande abraço. Muito obrigado, professor Cláudio Carvalho. E eu vi hoje de manhã, estava na Chapada, você falou que estava em Bicaraí. A gente só fica vendo, acompanhando. Falei, vixe, o homem não vai chegar aqui, que ele estava na Chapada hoje. Então chegou, né? Edson, cumprida a missão aí? Cumprida a missão. Muito obrigado, viu, Cláudio? E posteriormente você vai voltar aqui. Esse período da eleição tá meio complicado mesmo. Até para os outros convidados que a gente tem para vir no programa. Xandó mesmo é um deles. Xandó, infelizmente, não pode vir devido à agenda da política. A Lúcia Rocha também, devido a essa agenda agora da eleição, que eles estão também na correria, então não podem vir, vai ficar para depois da eleição também. Mas foi ótimo, adorei. Edson, mais uma missão cumprida aqui da gente, terminando o programa legal hoje. Muito obrigado, professor Cláudio Carvalho, essa sumidade, né? E fala de uma forma tão tranquila que a gente parece que a gente não consegue nem falar, porque... Eu só queria entender por que você chamou de Cláudio. Desde cedo que ele tá invocado, que eu errei no vídeo, Cláudio. Não, é pior você dizer que ele não era professor, ele gosta de ser chamado professor. Eu sei disso. Eu sou professor. Não, eu não falei que ele não é professor. Eu tava questionando você o Cláudio. O Cláudio. Amanhã está de volta com o programa legal a partir das 19 horas. Rapaz, esse vai no podcast amanhã. Se você perdeu esse podcast amanhã, vai lá no podcast da Mega Rádio, que tá lá tudo que aconteceu hoje no programa legal. Programa Legal. Informação, entrevistas, debates, boa música, dicas de eventos e estilo. Não vou deixar entrar poeira pra contaminar. Não vou deixar.